Capítulo 2. Versículo 1. Meus filhinhos, estou-lhes dizendo isto, a fim de que vocês fiquem longe do pecado. Mas se vocês pecarem, existe alguém para rogar por vocês, diante do Pai. O nome dela é Jesus Cristo. É Ele que é tudo quanto é bom, e que agrada completamente a Deus. Versículo 2. Ele foi quem levou sobre si a ira de Deus, contra os nossos pecados, e nos trouxe a comunhão com Deus. Ele é o perdão para os nossos pecados, e não somente os nossos, mas os do mundo inteiro. Versículo 3. E como podemos ter certeza de que pertencemos a Ele? Olhando para dentro de nós mesmos. Estamos realmente procurando fazer o que Ele quer que façamos? Versículo 4. Alguém poderá dizer: eu sou cristão, ou estou no caminho do céu. Eu pertenço a Cristo, mas se não fizer o que Cristo lhe manda, é um mentiroso. Versículo 5. Mas aqueles que fazem o que Cristo lhes manda, aprenderão a amar a Deus cada vez mais. Esta é a maneira de saber se você é ou não é um cristão. Versículo 6. Qualquer um que diga que é cristão, deve viver como Cristo viveu. Versículo 7. Queridos irmãos, eu não estou escrevendo um novo preceito para vocês obedecerem, pois é coisa antiga, e vocês sempre tiveram desde o princípio mesmo. Tudo isto vocês já ouviram antes. Versículo 8. Ainda assim ele é sempre novo, e dá resultado para vocês, tal como deu para Cristo, e à medida que obedecemos a este mandamento, de amarmos uns aos outros, desaparece a escuridão em nossas vidas, e brilha nelas a nova luz da vida em Cristo. Versículo 9. Qualquer um que diz que está andando na luz de Cristo, mas odeia o seu irmão, ainda está na escuridão. Versículo 10. Mas todo aquele que ama o seu irmão, e está andando na luz, e pode ver o caminho, sem andar tropeçando de lá para cá na escuridão e no pecado. Versículo 11. Porém aquele que odeia o seu irmão anda errante em escuridão espiritual, e não sabe para onde vai, pois a escuridão o deixou cego, de maneira que ele não pode ver o caminho. Versículo 12. Estou escrevendo estas coisas para todos vocês, meus filhinhos, porque os seus pecados foram perdoados, em nome de Jesus, nosso Salvador. Versículo 13. Estou dizendo estas coisas a vocês, homens mais velhos, porque vocês conhecem realmente a Cristo, aquele que está vivo desde o princípio. E estou falando a vocês, capazes, porque vocês venceram a batalha contra Satanás. E estou escrevendo a vocês, mocinhos e mocinhas, porque vocês também aprenderam a conhecer a Deus, nosso Pai. Versículo 14. E portanto eu digo a vocês, pais que conhecem o Deus eterno, e a vocês, rapazes que são fortes e têm a palavra de Deus em seus corações, e triunfaram na sua luta contra Satanás. Versículo 15. Deixem de amar este mundo mau, e tudo o que ele lhes oferece, pois quando vocês amam estas coisas, mostram que realmente não amam a Deus. Versículo 16. Porque todas estas coisas mundanas, estes maus desejos, a loucura pelo sexo, a ambição de comprar tudo o que atrai vocês, e o orgulho que resulta da riqueza e do prestígio, não provém de Deus, e sim do próprio mundo pecaminoso. Versículo 17. E este mundo está perecendo, e estas coisas mais e proibidas perecerão com ele, mas todo aquele que perseverar em fazer a vontade de Deus, viverá para sempre. Versículo 18. Meus filhos queridos, chegou a hora final deste mundo. Vocês já ouviram falar deste mundo. Vocês já ouviram falar do anticristo que vem, aquele que é contra Cristo. E já apareceram muitas pessoas assim. Isto nos deixa ainda mais convencidos de que o fim do mundo está próximo. Versículo 19. Estas pessoas contra Cristo costumavam ser membros das nossas igrejas, mas na realidade nunca foram dos nossos, porque se não teriam permanecido. Quando nos deixaram, isso provou que eles não eram absolutamente dos nossos. Versículo 20. Mas vocês não são assim, porque o Espírito Santo veio sobre vocês, e vocês conhecem a verdade. Versículo 21. Portanto eu não estou escrevendo a vocês, como aqueles que precisam conhecer a verdade, mas eu os advirto, como aqueles que podem perceber a diferença entre o que é verdadeiro e o que é falso. Versículo 22. E quem é o maior mentiroso? É aquele que afirma que Jesus não é o Cristo. Tal pessoa é anticristo, porque não crê em Deus seu Pai e em seu Filho. Versículo 23. Porque uma pessoa que não crê em Cristo, o Filho de Deus, também não pode ter Deus o Pai. Mas aquele que tem Cristo, o Filho de Deus, tem Deus o Pai também. Versículo 24.
Portanto, continuem crendo no que lhes foi ensinado desde o começo. Se vocês fizerem assim, então estarão sempre em comunhão íntima, tanto com Deus o Pai como com o seu Filho. Versículo 25. E Ele mesmo foi quem nos prometeu isto, a vida eterna. Versículo 26. Estas minhas observações, a respeito do Anticristo, são visíveis naqueles que apreciariam muitíssimo tapar os olhos de vocês e levá-los a desviar-se.